Bom dia, irmãos. Hoje, domingo, vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista da Escola Dominical, que fala sobre o papel do Espírito Santo na vida dos crentes. O texto que o autor escolheu está em João, Evangelho de João, capítulo de número 16. Fala exatamente sobre a missão do Consolador. Neste capítulo, Jesus está falando com os seus discípulos que logo ele partiria, que logo ele estaria morrendo. E mesmo nessa situação de grande aflição, respirando suas ameaças, sabendo exatamente o que estaria acontecendo com ele, Jesus se encontra preocupado com o ânimo dos seus discípulos. Bem, ele tem esta preocupação e quer confortá-los. Mas ele vai fazer isso sem falsas ilusões. Ele não vai enganá-los com promessas. Ele vai abrir de uma vez por todas, vai abrir o jogo, vai dizer a eles exatamente tudo o que eles enfrentarão. Veja o versículo de número 2 do capítulo 16 de João, diz eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Em outras palavras, toda a perseguição que vai incidir sobre o mestre, certamente também vai acompanhar a igreja. Então, eles enfrentarão grandes problemas. Mas a grande boa nova, a grande esperança é que eles não estarão sozinhos. Ele que vai completar a sua obra, trará como conquista para o povo, o seu povo, os filhos de Deus, a igreja de Cristo, a vinda do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo. Veja o verso de número 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. O Espírito Santo, que é eternamente procedente do Pai e do Filho, nós bem sabemos disto, será enviado pelo Pai e pelo Filho para vir habitar na igreja, isto é, habitará nos crentes. Então Jesus agora vai passar a revelar a ação, a missão deste Espírito Santo. Ele vai enfocar duas grandes missões que o Espírito Santo tem. Sua missão realizada no mundo, sua missão realizada na igreja, na vida dos crentes. Veja o que diz o versículo de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, agora ele vai explicar exatamente o que está querendo dizer. Ele no versículo 9 diz do pecado porque não creem em mim. Ele vai trazer a certeza do pecado para o mundo, porque eles terão certeza absoluta que fizeram tudo errado, que estão fazendo tudo errado. Através do testemunho daqueles que são da igreja, eles reconhecerão isto. E aqueles que foram ou estão sendo pré-ordenados, como está acontecendo agora, pré-ordenados para a salvação, experimentarão do arrependimento e poderão se voltar para Cristo Jesus. No versículo de número 10, ele fala, o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Agora ele está querendo dizer que o mundo vai ser convencido de que Jesus foi aceito. O que eles fizeram com Cristo foi errado. E agora, indo ele para o Pai, sendo aceito por Deus o Pai, todos saberão que Jesus Cristo é o justo, é o certo, ele é o único caminho. Como já ouvimos em outros textos, a verdade é a vida. Então, é exatamente isso que o mundo também vai ser convencido, disto será convencido. E ele ainda diz que do juízo, o Espírito Santo convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele estabelece este julgamento e todos aqueles que seguirem a este príncipe, aqueles que seguem o caminho do mal, também podem ter certeza absoluta do juízo que os aguarda, como Satanás já experimenta e já sabe o que vai acontecer. Bem, isto é a missão do Espírito para o mundo. O autor da lição trata exatamente sobre isso nas suas primeiras palavras. Depois ele vai falar da influência do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo na vida dos crentes, na igreja. E agora então no verso de número 13, ele vai falar:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, ele está confortando os crentes daqueles dias, os crentes de hoje, que já são a habitação do Espírito Santo, de que serão iluminados na palavra de Deus. A palavra de Deus, que às vezes para alguns crentes parece ser algo tão difícil, basta pedir sabedoria e a iluminação do Espírito vai acompanhá-los. Temos a certeza disto. A palavra de Deus é a nossa orientação, é o guia, é a nossa prática, é tudo o que cremos e podemos experimentar sobre este poder do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Então, ele vai nos guiar, nos iluminando na palavra de Deus. Ele também diz no versículo 13 ainda, que nos anunciará, quer dizer, vos anunciará as coisas que hão de vir. Então os discípulos saberiam, depois de sua partida, com a chegada do Espírito, as coisas que haveriam de acontecer, de ocorrer. Bem como hoje já sabemos também, reveladas na palavra de Deus, sobre as coisas que acontecerão nos últimos dias, os sinais que seguirão antes da vinda do Senhor. A vinda do Senhor, diz Pedro, é certa. Em Apocalipse, João mesmo, o próprio autor deste evangelho, recebe toda esta revelação e deixa para que nós possamos entender o que acontecerá nos últimos dias. Ele também, diz o texto sagrado ainda no versículo 14, o nosso Senhor Jesus, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Senhor Jesus Cristo há de ser glorificado pelo Espírito, porque receberá do Espírito o testemunho de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Esta é a glória direcionada e merecida que Cristo tem por ter realizado toda a sua obra e voltando depois em grande glória. E no versículo de número 15, terminando, ele vai falar ainda: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Este mesmo Espírito que receberemos, que vem da parte do Pai, vem da parte de Cristo, também comunica, como diz Paulo aos Romanos, com o nosso Espírito, que somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo em tudo. Somos então beneficiados. Aqueles discípulos foram confortados naqueles dias, e nós hoje também podemos receber todo este consolo, todo este conforto. Apesar dos dias que estamos passando, dias de crises, de incertezas e até desespero, nós podemos ter a certeza absoluta que o Senhor está no controle. O seu Santo Espírito há de nos guiar. Então, terminando ainda, Jesus vai trazer uma última porção de alento e de ânimo para os discípulos, dizendo no verso de número 16, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e me ver-me-eis. Logo, ele está querendo dizer que logo morreria, por 3 dias não seria visto, daí então ressuscitaria, e por 40 dias ele estaria ainda com a sua igreja. Depois disso, ele diz isso no versículo de número 22, está aqui. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Os discípulos então agora estão recebendo mais esta esperança. E foi exatamente isto que aconteceu. Por 40 dias o Senhor esteve com eles e a alegria foi inexplicável, foi absurda. Cristo, agora nós sabemos que exatamente as palavras de Cristo tinham toda a razão, toda a certeza, verdade das mais absolutas, porque exatamente isto aconteceu. Cristo morreu, ficou sepultado por 3 dias, ressuscitou, esteve com eles, com os discípulos naquela ocasião por 40 dias. Terminado este prazo, como diz Lucas, com provas incontestáveis, ele esteve lá, comparecendo, vivendo, ensinando os seus discípulos. Depois disso, foi assunto aos céus, glorificado junto ao Pai, e está lá. Mas enviou, 10 dias depois, na época do Pentecoste, o seu Espírito, e derramado sobre toda a igreja, permanece até os dias de hoje. Hoje nós podemos constatar isto. Através do testemunho da igreja, que o Espírito mesmo nos guiando em toda a verdade, vai sendo divulgado
o Espírito está agindo, convencendo o mundo do pecado, do juízo, aliás, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito age nos crentes, guiando-os em toda a verdade, dando testemunho, glorificando Cristo Jesus, mostrando que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, anuncia a sua volta e nos dá o conforto desta espera, deste encontro. Ainda que Ele não volte, nós que estaremos indo antes, aqueles que chegarem a ir antes, estarão se encontrando com Jesus na glória. Então, todo este conforto nós recebemos do Senhor. E, como diz a nossa confissão de fé, no capítulo de número 18, diz que podemos dessa maneira ter certeza absoluta da graça e da salvação. É o Espírito quem nos comunica todas estas coisas. O Espírito Santo é realmente o nosso Consolador. Esta é a missão do Consolador. É isso que podemos dizer, experimentar e divulgar. Mesmo nesses dias de desespero, podemos ter a certeza absoluta. Há alguém no controle, é Cristo. Sabemos disso através do seu Espírito, que nos ilumina em toda a verdade da palavra do Senhor. Que nós tenhamos um bom domingo, que nós possamos descansar, confiando cada vez mais em Cristo, que nunca nos abandonou, nunca vai nos deixar sozinhos.